oi para quem vai nos ouvir depois. A gente está aqui já com uma turma muito boa para ouvir os resultados da pesquisa. Mas a gente está fazendo essa gravação, inclusive porque eventualmente vocês podem debruçar sobre esses dados depois. Eu acho que é vantagem para todo mundo se a gente tiver uma liderança em organizações que esteja mais bem preparada. Então, a gente olha esse tema sobre vários pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é sobre nós na posição de liderança. E também tem um ponto de vista de quem são os nossos líderes lá dentro, né? Com quem a gente aprende no final das contas. Porque esse é um lugar. Às vezes a gente tem um determinado comportamento na empresa porque é o único jeito que a gente aprendeu a lidar com determinadas coisas. Então, eu organizei essa apresentação, a gente vai fazê-la em duas partes. Não são muitos slides, eu vou passar 24 slides só, mas a minha expectativa é que a gente tenha um pouquinho de tempo no final para debater aquilo que faça mais sentido para vocês, ou que vocês acham que existe um lugar para a gente debater mais. Bora lá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Rapidinho deve entrar, eu acho que já entrou para vocês na tela cheia, certo? Tô olhando para vocês, para quem aparece na minha tela. E, gente, eu vou dizer aqui que coisa boa, que eu vejo várias pessoas que eu mentorei ou estou mentorando nesse momento. Fico feliz de vê-los aqui. Mas como é que nós chegamos nesse lugar, gente? No final do ano passado, aliás, um pouquinho antes, né? Na metade do ano passado, no ano de 2025, eu tive a oportunidade de encerrar um ciclo longo, importante no mercado privado. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu não tenho nada contra o mercado privado, tá, gente? Eu fui muito feliz em empresas, vamos dizer assim. Aprendi coisa pra caramba. Mas eu achava que era o momento da minha vida para fazer outras coisas, de eu me aproximar novamente de pesquisa, de eu entender outras contribuições possíveis. Então, uma das coisas que aconteceu nesse período foi a gente tentar entender um pouquinho sobre como é que a própria liderança se vê. Então, essa pesquisa, embora ela tenha sido aberta para todas as pessoas que queiram responder, ela foi muito concentrada, as respostas foram muito concentradas em liderança. E falar de um lugar específico, gente, que a gente não costuma falar muito. Então, em geral, a gente fala de comunicação de liderança. Eu mesmo, né, criei, tipo, publiquei um bocado de livros nesse lugar. Mas quando a gente fala das três coisas juntas, a gente não tem tanto lugar para esse debate. Daí a pesquisa, no finalzinho do ano passado, eu acabei nem fazendo muito push nela, porque já estava praticamente na semana de Natal. Bom, virou o ano, a gente viu os resultados dela e tá aqui para a gente refletir junto. Como é que, como é que foi feito? Gente, à medida que vocês quiserem, podem colocar os comentários de vocês no chat, porque ou eu vejo, por um lado, as perguntas que surgem na hora de vocês, ou a Gi, que acompanhou esse processo, do começo, meio e fim, ela também tem condições de eventualmente responder alguma coisa, comentar alguma coisa também. Mas, o que que a gente viu? Quer dizer, primeiro, qual que é o contexto desta pesquisa? 160 pessoas, portanto, ela tem, né, um olhar profundo, ela não foi feita de um jeito raso. A maior parte das pessoas que respondeu é liderança, e nós estamos falando aqui de média e de alta liderança. Maioria mulheres, que é uma coisa que a gente vê em muitas pesquisas, e as mulheres são mais abertas para compartilhar a opinião do que os homens em geral. Nós fizemos, como eu disse para vocês, nas últimas semanas de dezembro, trabalhamos esses dados no começo desse ano e nós fizemos todo esse processo digital. Então, obviamente, ele tem um recorte, né? A gente sempre precisa entender isso, que são as pessoas que estão mais ativas nas redes, porque foi esse o formato que nós fizemos nesse momento. Eu tenho bastante interesse de aprofundar isso mais para frente, né? Quero ouvir um pouco vocês também, vamos ver para onde vamos. Mas o que que aparece aí, gente? A primeira coisa, e aí vocês vão ver de números maiores para menores, tá? A primeira coisa que a gente vê é uma preocupação importante com marca pessoal. 67% de quem responde aponta que construir marca e ter mais visibilidade acaba sendo hoje um dos três maiores desafios de comunicação. Mas aí eu já queria fazer um recorte para vocês. Quando a gente fala de marca pessoal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o lugar do LinkedIn. Mas não é disso que as pessoas estão falando, gente. Embora exista um lugar, e eu vou falar um pouco do LinkedIn para vocês na frente, quando a gente fala em marca pessoal, o contexto que as pessoas citam é de frustração em entregar resultado.
né, de trabalhar muito e acabar não sendo reconhecido. Então a gente não está no lugar da presença digital aqui. Essa soma grande de pessoas tem uma preocupação maior em deixar uma marca a cada interação que tem. Portanto, nós estamos falando dessa marca dentro da empresa, onde acontece, né, a maior parte das nossas interações, onde tem impacto na nossa carreira e assim por diante. Então, foi o primeiro dado que me chamou um bocado de atenção. A segunda coisa é que tem conversa que a gente tem dificuldade, né? Tem conversa que fala que a gente fala, obrigada, eu não queria ter essa conversa. Onde é que tá isso, gente? Ó, quase 50%, quase a metade das pessoas diz que lidar com conflitos e conversas difíceis estão também entre os maiores desafios de comunicação. Aí meu comentário para vocês é quem nunca, né? A conversa é difícil, gente, ela tá no dia a dia da empresa, porque a gente tá na empresa para resolver problema. Aí tanto faz se eu trabalho em agência, empresa, instituição, em governo, não importa. A gente só tá lá para resolver problema. A questão é qual é o nível de energia que isso me leva. Então, a gente tem quase que três níveis de preocupação aí. Primeiro, saber o que dizer no momento que nos expõe de alguma maneira é um desafio. Saber quando dizer é um segundo desafio. E existe ainda um terceiro desafio, que tem a ver com. Ô, gente, eu tô. Ô, Gi, me ajuda um pouco, eu tô ouvindo o ruído de fundo. Deve ter microfone aberto. Fecha o microfone das pessoas, por favor. Vou continuar aqui. Agora, também dizer as coisas na hora que mais importa faz muita diferença, gente. Então, quando a gente pensa em conflito, tem algum problema de ter conflito? A frase nem é minha, né? Vocês devem lembrar que é do Fábio Barbosa, mas o jogo tem que ser na bola, não na canela. Então, como é que a gente articula isso como gestão dentro das empresas? Porque quando eu digo isso, vocês certamente já pensaram numa situação que vocês falam, já vivi isso. E a gente não tem uma lembrança positiva, né? A gente tem uma lembrança muito pelo contrário de constrangimento, dificuldade. Tem gente que relata, né? E eu sinto as minhas mãos suarem. Ou seja, são campos que a gente precisa trabalhar mais de alguma maneira. Depois, a gente viu também um teto de vidro na comunicação. Um número que eu considero alto, que é quase 40%, dizem ter dificuldade em se posicionar com pessoas que são mais sênior na organização. Por que que isso preocupa, gente? Porque isso, de fato, acaba virando um teto de vidro, né? Uma barreira para crescimento. E não vamos para um lugar que seja superficial, que é falar, então, a pessoa tem problema de competência, porque não é esse o lugar que normalmente acontece. Normalmente o que a gente vê é um campo de oportunidade, sabe? Um campo de aprendizado, é um chamado para desenvolvimento de repertório. Porque se eu sinto que eu trabalho sério, que eu tenho base, que o conteúdo que eu ofereço não importa a minha área de conhecimento. Importante dizer também, embora eu tenha vindo, né, ao longo da minha história da área de comunicação, políticas públicas e ESG, as pessoas que responderam à pesquisa são de campos muito variados. Então, nós não temos um recorte aqui de comunicador. A gente tem um recorte de fato das pessoas que estão dentro da empresa enfrentando seus desafios diários. Então, quando a gente desenvolve as duas coisas, né, tanto o repertório quanto a inteligência emocional, a gente avança muito nesse lugar de ser percebido, né, alinhado com o esforço que a gente coloca nas coisas. Quando eu conversei com algumas pessoas mais profundamente sobre isso, gente, eu fiquei bem assustada até, porque na prática eu senti até um lugarzinho de dizer, imagina, isso nunca vai acontecer, de tipo, imagina que eu vou ser reconhecido ou reconhecida pelo que eu faço. Então já existe um entendimento de sempre copo meio vazio, que não tem a menor necessidade, gente. Aqui a gente tem condições de produzir repertório, né? Que eu acho que é uma das questões importantes. A outra questão, que aí eu achei um número um pouco mais baixo, eu diria que o meu lugar, né, do dia a dia, vamos dizer assim, ele traz mais fricção para esse lugar, é a quantidade de gente que diz que falta de tempo é o principal impedimento para investir em desenvolvimento. Por que que eu trago essa questão do desenvolvimento? Porque, gente, não adianta a gente tentar fazer diferente com o mesmo repertório, né? Não adianta eu tentar de novo com o mesmo que eu tenho para fazer. Então, isso requer que a gente pare, observe o ambiente, mude a estratégia e faça de novo. Então, a gente simplesmente dizer que que as coisas não dão certo, não é um lugar que faz a gente andar mais rápido para o futuro. E aí vem um número muito grande. Agora, é o convite que eu trago para pensar que retrabalho também é perda de tempo e sofrimento demasiado também é perda de tempo. Então, eu acho que tem um lugar aqui que a gente
Precisa olhar mais para a gente para que a gente consiga ter resultados melhores. E aí é um convencimento, né, da liderança em geral. Isso tem gente. Eu tive uma sorte na vida, gente. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu estive em empresas que valorizaram demais o autoconhecimento, que é uma coisa que não é tão comum hoje, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer, assim, 5.200 testes para entender personalidade, estilo, muitas coisas que me fizeram olhar para mim. E aí a gente consegue, ter uma noção de como é que a gente se comporta diante do outro. Então, talvez esse seja um lugar também de retomada para as organizações, algo que a gente pode olhar. E aí, onde é que tudo isso acontece? Né? Quer dizer, como é que eu percebo tudo isso? Aí a gente tem um número muito grande de pessoas dizendo que eu consumo conteúdo no LinkedIn. Né? Então, lá é um lugar que eu vejo as coisas acontecendo, que eu me balizo sobre o que está acontecendo em outras empresas, que eu observo os meus colegas, como é que os meus colegas se comportam. E aí vem aquela coisa, embora, gente, os lugares sejam diferentes, quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando muito de dentro da empresa, eu também preciso considerar que, na prática, eu preciso ter uma janela para o mundo, né? E onde é essa janela? A gente tem um tempo muito limitado para a gente participar de muitos eventos, da gente se deslocar na cidade. Então, um lugar para a gente ver e ser visto é no LinkedIn. Podia falar de outras redes sociais, né, gente? Eu estou me economizando e falando do LinkedIn, porque o LinkedIn é o encontro do ambiente profissional. Ou seja, a presença digital, ela não é uma opção para quem quer crescer. A gente precisa estar lá. Ah, mas a LinkedIn, mas as pessoas falam, ô, gente, a gente precisa aprender a usar o LinkedIn. Eu tenho coisa que está me ofendendo, tem coisa que não me está me fazendo bem, vai lá nos três pontinhos e ver menos comunicados ou pessoas como esta. A gente precisa saber calibrar. Mas eu acho que também tem um exercício importante ali, como é que a gente fala da gente. Porque se eu não exercitar aqui, eu vou exercitar onde? Você vai falar assim, tá bom, prefiro uma vida presencial, mas tá tudo bem. Agora, quantos eventos você consegue ir por mês? Conseguir em dois. Quantas pessoas você encontra e consegue ter uma conversa um pouquinho mais elaborada? Talvez umas 10 pessoas. Poxa, você está num ambiente digital, a chance que você tem de fazer isso num volume maior é muito maior. E eu desconheço, gente, quem está fazendo um trabalho direitinho na rede, que fala, isso aqui não serviu para nada. Desconheço. Então, é um campo importante da gente entender como é que a gente dialoga com audiências diferentes da gente. E aí, o que as pessoas querem? Bom, se eu tivesse que resumir, né? Porque era uma das perguntas da pesquisa. Se eu tivesse que resumir, o que que as pessoas realmente querem? As pessoas querem coisas muito variadas, gente. Mas aí, o que aparece mais é aumentar a relevância dentro e fora da empresa. Então, sim, eu quero ser reconhecida e reconhecida dentro de casa, mas eu também quero isso fora. Por quê? Porque eu tenho preocupações de carreira. Porque eu quero saber se eu tiver que dar mais um outro passo, se é meu momento, se eu acho que eu tô num contexto de que isso é merecido, isso é necessário, como é que eu faço isso? Agora, eu preciso buscar isso objetivamente. Então, não é uma coisa que a gente senta e espera. Eu até brinco, né? Quem tá aqui que interage mais comigo sabe que eu até comento sempre que a sorte não me encontra distraída. Por quê? Porque no final das contas, a gente precisa fazer um movimento de conversar. Não é uma conversa, opa, deixa eu voltar lá, acabou. Tô indo pro lugar errado, né? Calma, volto, pronto. Eu estava vendo o chat se vocês tinham comentado alguma coisa. A gente precisa buscar, não tem nenhum problema em a gente buscar. Precisa fazer um processo consciente. Então, isso aparece na pesquisa como um todo. Então, a gente tem pouco tempo, né? Eu quero que a gente tenha a chance de conversar. Da pesquisa que eu fiz em dezembro, esses são os dados mais relevantes. E aí eu fui cruzar isso com outras coisas de mercado. O que acontece nesse cruzamento? Primeiro, gente, uma perspectiva de liderança na comunicação. Eu fui olhar várias pesquisas, pesquisas globais, pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos. A gente tem menos pesquisas na América Latina, né? Mas olha os dados como são interessantes. 37% dos gerentes que responderam a Team Stage, que fala que acredito que o maior desafio é definir a direção da equipe e garantir que todos sigam o mesmo caminho. Bom, se existe algo mais comunicação, desconheço, né? 70% do engajamento da equipe é diretamente atribuído ao comportamento do gestor. A gente que lute, né? Resumidamente. Então, tem muito que a gente precisa. Quando a gente chega numa posição de gestão, não importa o nome que essa cadeira tenha, tá? Se é supervisor, se é coordenador, se é gerente, se é a direção da empresa, não importa. A gente é muito observado. Isso pode ser cruel em alguns momentos. Quando a gente se liga nisso, quando a gente tem ciência disso e humildade até, né, para a gente se movimentar na nossa forma de atuar.
a mágica acontece. Se a gente está num lugar que a gente está preso ali num determinado comportamento e a gente não quer sair dali, o que acontece não é mágica, né? É outro M, gente. Então, a gente precisa ter. Eu acho que esse dado ele é relevante para nós, para ver o impacto que a gente pode ter nas pessoas. Outros 70% aí, já pesquisa de Harvard, afirmam que seria importante ou muito importante que os líderes dominem uma gama mais ampla de comportamento de liderança. E quando a gente pensa em dominar uma gama mais ampla, nós estamos falando do quê? De gestão de tempo, de habilidade de comunicação interpessoal, de habilidade de flexibilidade, de habilidade em lidar em ambientes incertos. Vocês se lembram, né, que até sei lá, há uns 2, 3 anos a gente falava do mundo VUCA, né? Hoje em dia a gente já fala de um mundo bunny, que é um mundo que ainda é mais incerto, menos linear e que deixa as pessoas mais ansiosas com o que vem pela frente, porque a vida pela frente é mais difícil. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fazia planejamento estratégico de 10 anos. Hoje a gente faz de 3, né, gente? Por quê? Porque tem tanta coisa que acontece que as empresas estão deixando de fazer. Muita gente, mais da metade das pessoas já pediram demissão por causa de um chefe ruim. Eu aumento essas estatísticas no caso. E quase 70% dos gestores relatam sentir desconforto ao se comunicar com os seus funcionários. Porque, gente, o gestor é pressionado por baixo e é pressionado por cima. Então é difícil. Quando a gente olha a comunicação na perspectiva do indivíduo e do trabalho, a gente vai encontrar coisas que conversam muito com essas. É, essa é a mais legal, a primeira é a mais legal, né? 86% dos funcionários que são muito engajados afirmam que o seu gestor é um comunicador eficaz. Isso é fantástico, gente. Olha a diferença que a comunicação faz na liderança. Eu não vou ler tudo, né? Porque vocês vão receber essa apresentação. Quem está lá no grupo Líderes Visíveis, vocês vão receber a apresentação lá. E a gente, enfim, o grupo existe para que a gente tenha troca também. E aí a gente olhou também um pouco de outras pesquisas sobre essas outras questões que aparecem fortemente na pesquisa que nós realizamos em dezembro do ano passado. Gestão do tempo aparece fortíssimo, né? 94% das pessoas concordam que uma melhor gestão de tempo aumentaria sua produtividade no trabalho. Ah, muito bem, mas como é que faz isso, né, minha gente? Inteligência artificial está aí para a gente usar com parcimônia, mas fazer certo pela primeira vez ajuda demais. A gente não ser centralizador e deixar o time trabalhar também ajuda demais. Então, tem muitas coisas aqui que a gente pode olhar do ponto de vista de como é que a nossa jornada na empresa pode ser mais proveitosa e não só mais produtiva. E a gente, obviamente, não deve ser novidade para vocês, mas eu achei importante trazer um pouquinho, das questões de gênero. Elas também aparecem fortes, né? Significa que as promoções são mais difíceis para mulheres. A gente fala sobre o fenômeno do degrau quebrado aí. A representatividade, gente, também ainda é uma questão. Significa que, na prática, a gente tem uma força de trabalho por volta de 45%, mas elas ocupam menos posições de liderança. E, infelizmente, gente, infelizmente, a gente não tem uma perspectiva tão positiva disso. O que eu quero dizer é que também é campo de oportunidade, né? Porque se as mulheres estão sentindo isso, a gente tem que reforçar a questão de posicionamento estratégico delas. E saúde mental é um temaço nesse momento. Eu até pelo meu Instagram acabei de compartilhar uns dados importantes de uma pesquisa da BMI que saiu no SXSW, onde eu estive agora no mês de março. E para quem está lá na comunidade dos líderes visíveis, eu coloquei o estudo completo para vocês olharem como é que o lugar não está necessariamente nas empresas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, a empresa é o lugar que a gente, na empresa, instituição, né, governo, tanto faz, onde a gente trabalha, é o lugar que a gente performa. Mas a coisa começa em nós. Então, eu preciso que a liderança faça diferente. Começa onde? Começa em nós. A cultura organizacional é importante nesse contexto. Claro que é importante nesse contexto. Mas se eu não olhar para a gestão, as coisas vão ficar mais difíceis. Esses são os dados de burnout que vocês viram lá. Então, fundamentalmente, todos esses são esses primeiros aqui, né, são da BMI, que são os dados que eu acabei de comentar para vocês. Agora, é só a BMI que fala isso? Não. A gente vê outras pesquisas, olha, a McKinsey, por exemplo, dizendo que 6 em cada 10 mulheres em cargo sênior relatam sentir esgotamento.
Porque você tem tripla, quádrupla jornada. Eu acho que tem uma camada que a gente também não fala muito, mas é importante, que é a gente tem um número importante de pessoas economicamente ativas que não cuidam só mais dos filhos, que cuidam também dos pais. Então a gente já começou a olhar isso de uma forma mais orquestrada. Tem empresa até que já tem tratado isso do ponto de vista de benefício para os empregados, das pessoas poderem sair do dia a dia, né, sem grandes explicações, porque, né, enfim, eu tenho um pai que precisa de uma ajuda, você vai lá, ajuda e relata para a empresa, mas você tem o teu day off para cuidar disso direito, que eu acho que são avanços. Só que, infelizmente, isso também acontece, por enquanto, num número muito pequenininho disso. A gente precisa ampliar. Ampliar o quê, gente? Ampliar a empatia. A gente precisa garantir que as pessoas tenham tempo de cuidar dos seus próximos, porque cuidar dos seus próximos é cuidar de si também. Desafios, né? Porque quem não viveu isso não considera isso importante. Isso tem, né, sido mais intenso agora. Mas aí, a segunda parte do que eu queria trazer para vocês bom, a gente chega numa hora que vocês perguntam, obrigada, né? Você me deu um monte de dado, o que que eu faço com isso? E um pouco do exercício, assim, da chama que eu tive quando eu fiz isso lá no final do ano passado, com muita ajuda, o que é muito legal, como é que a gente oferece algo? Eu sempre fui uma pessoa de dentro do campo da universidade, gosto, né? Eu comecei a minha história dentro das universidades de comunicação, depois eu migrei para as universidades de negócio, mas fundamentalmente para a gente ver esse lugar da liderança, do ambiente de trabalho e assim por diante. Mas eu também fui sentindo que aprender, claro que é sempre bom, mas eu fui vendo jeitos de fazer isso melhor, jeitos de ativar melhor essas questões dentro da jornada das pessoas, da jornada de quem tem essa disposição, né? De quem está lutando por carreira de quem quer mais visibilidade, de quem quer fazer isso com elegância, porque não é pôr o pé na porta para ser, né, bem, para ser visto, vamos dizer assim. E aí eu modelei um pouco do que eu vou mostrar para vocês agora, que eu também vou passar mais ou menos rápido para a gente ter tempo de conversa. Eu estou vendo os comentários de vocês aqui no chat. é, enfim, do peso da cobrança, de como é a gente ter que trabalhar, cuidar da gente, cuidar dos outros. Marina trazendo agora a nova lei de saúde mental que deve mexer um pouco com os números que a gente tem acesso hoje. Ou seja, é realmente uma necessidade. Então, o que que eu criei no meio deste caminho, né? Para a gente pensar em formas de tratar esses lugares. Primeiro, líderes visíveis, por quê? Para gente, né, visibilidade no seu sentido mais amplo. Então, esse nome que a gente acabou criando, que vocês estão vendo em vários lugares, é um pouco do tipo, vamos olhar para isso, né? Vamos nos dar a chance de ter mais visibilidade? Vamos fazendo isso de uma forma que traga tudo que a gente tem de bom? Então, essa coisa de eu tenho que ser eficiente, claro que tem. Ninguém vai comprar produto ruim, né, gente? Então a gente tem que ser bom no que a gente faz. Se eu tô percebendo que falta aí alguma coisa no meu hard skill, eu tenho que ir lá buscar. Só que onde a coisa pega no dia a dia mesmo, não é na eficiência, é na influência. Então a gente precisa de um lugar para tratar a influência. E aí outra coisa que, enfim, que eu fico sempre pensando é que não dá para ser um aprendizado ad eternum. Não dá para ser uma coisa que a gente começa e que a gente perde o parâmetro do tipo, tá bom, já aprendi, eu vou ter que ficar aqui para sempre, ou como vai ser isso? Então, também acho que a gente precisa marcar um momento disso tudo acontecer. E esse momento, eu sugiro que sejam 100 dias. Porque os 100 dias não vem à toa, né? Todo novo governante, toda pessoa que assume um cargo importante, a gente faz essa sugestão do tipo, constrói muito e entregue muito em 100 dias, porque é o momento de você construir confiança. Então a gente está trazendo esse conceito mais amplo do mercado para cá, para um desenvolvimento de liderança. Para quem é isso, né? Quer dizer, quem deveria olhar para essas questões? Quem entrega resultados excepcionais, só que está sentindo que tem pouca visibilidade com isso. Então, eu sou a pessoa que de alguma forma estou sendo menos vista do que eu gostaria. Eu tenho essa dificuldade de conversas difíceis e de me posicionar com firmeza quando eu tenho algum desafio importante. Eu tenho algum receio de me comunicar. E assim, não é a comunicação do dia a dia, é aquela comunicação, sabe aquela sensação que você vai para casa e fala, mas eu devia ter respondido essa coisa? Ou você vai para casa com ódio de você mesmo, que você fala, tipo, mas eu devia ter respondido isso? É para para estes momentos. E, obviamente, lidar com essa falta de tempo, né? Que quando eu uso bem o meu tempo, a mágica acontece. Aí você vai falar assim, ah, tá bom, mas, gente, eu não tô propondo nada que eu já não tenha vivido, tá? Tô propondo nada que eu tenha lido num livro. São coisas que eu já passei por.
se não todas essas coisas, 99% delas, né? Eu já trabalhei um bocado, que ninguém me obrigou, não. Eu trabalhei porque eu achava necessário. Eu trabalhei porque, né, na minha fala eu estava entusiasmada, eu gostava do trabalho. Hoje eu me pergunto se era só entusiasmo mesmo, ou se era um certo receio de não ser vista, né? De um certo receio de não ser percebida. Eu coloquei a minha saúde mental em risco, não é novidade para quem me acompanha, que eu até troquei de emprego por conta disso. Preservei as relações, tá, gente? Mas eu troquei de emprego sobre isso, por conta disso. E eu já fiquei muito sem energia, que não é o lugar que a gente quer estar. Então, aí quando eu comecei a olhar para trás, comecei a entender esses movimentos e olhar mais profundamente os estudos de liderança, eu entendo que tem três coisas aí que são necessárias para lidar com isso. Técnica de liderança, né? Então, tem coisas aí interessantes para a gente pôr em prática, tem comunicação eficiente e tem pragmatismo. Assim, vou concentrar naquilo que vira o jogo. Eu não posso pegar todos os detalhes do dia a dia e tratar com a mesma energia, gente, porque falta tempo no mundo para isso. Então, eu preciso, organizar isso. Da onde vem isso, gente? Vem aí de uma experiência consistente em empresa privada, né, que foi o lugar que eu mais estive. Tem experiência de sala de aula? Também tem experiência de sala de aula, que eu estou há mais de 15 anos nelas. Nesse processo de escuta, né? Tem um processo de escuta. Enfim, a gente vai para aula para, né, organizar um pouco de pensamento, mas você ouve muita coisa de volta, né? Tanto nas escolas de comunicação quanto nas de negócio. Mas, assim, a partir do momento que eu saí da Toyota, que foi em 2023, eu intensifiquei muito o processo de mentoria. Hoje eu faço muita mentoria individual, né? Isso dá mais ou menos umas 700 horas de escuta, que eu amo fazer, que eu vejo resultados muito legais. Que eu aprendo muito também, né? Porque é uma troca, né? Não é só uma entrega. Publiquei um bocado de livros, o que me fez definitivamente olhar com cuidado todas essas coisas e com humildade, com muito agradecimento, o mercado vê tudo isso, o que é bom, porque também me coloca em condições de fazer muitas perguntas para as pessoas e elas terem interesse de manter a conversa aberta. É daí que vem. Então, quando eu proponho esse tipo de. O pessoal aqui tá brincando aqui, né? Fora a quantidade de cafés e almoço. Sim, gente. Curta um café e um almoço. E agora eu tô expandindo aqui, eu vou contar para vocês. Então, esse programa de líderes visíveis é um programa para transformar que começa aqui. Não é para a gente pensar em fazer coisas amanhã, não, tá? É coisa para a gente fazer agora. Então, quem que poderia se interessar com isso? Quem tem pressa, gente? Quem fala assim, tipo, eu tenho uma angústia dentro de mim, eu quero resolver isso hoje, né? Essa é a proposta. Para quê, gente? Para ajustar atitude, para ajustar gestão de equipe, para posicionamento profissional e, obviamente, para preparar os próximos movimentos, né? Embora a gente não possa necessariamente separar e assim, hoje a gente vai falar disso, amanhã a gente vai falar daquilo. Qual que é o tronco comum do que a gente está propondo aqui? É falar de técnicas de liderança, comunicação e pragmatismo, né? Já contei isso para vocês, eu estou reforçando agora. Mas como que isso deve acontecer? Porque eu acho que é aí que faz a grande diferença e é aqui que eu agradeço demais toda a orientação e a mentoria da Marina, que me ajudou a chegar nesse lugar. Eu escutei muito o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem, o que as pessoas sentem que faz diferença. E aí, o que eu queria oferecer, eu falei, gente, eu tenho um aprendizado acumulado legal nisso, eu quero falar sobre isso, quero dar aula. E a Marina me convenceu, tipo, Viviane, as pessoas não têm tempo, então para de ser chata. Não vai dar aula, não vai dar certo. E aí a gente remodelou para entender que tipo de coisa as pessoas se sentem realmente mais preparadas para colocar em prática amanhã. E a gente chegou nesse modelo. Sessões, né, uma sessão individual, pelo menos, para a gente decantar o que está vindo, para fazer um ajuste de rota, se necessário, na estratégia particular. Uma comunidade exclusiva, que vocês tenham oportunidade de compartilhar desafios e aprendizados, que a gente possa. De novo, eu aprendi demais na vida, gente, em troca, não só numa comunicação unilateral. Embora eu faça, e eu tenho uns resultados muito legais de mentoria pessoal, vocês terem a oportunidade de ampliar o círculo de network de vocês não tem preço. Vocês devem se lembrar. Acho que todo mundo tem um caso para contar de uma mudança de emprego, por exemplo, que veio por network. Então, a gente precisa estimular isso. Uma preocupação de fazer trocas em tempo real. Então, sim, tem biblioteca de conteúdo? Tem biblioteca de conteúdo, porque cada um aprende de um jeito, mas também tem troca em tempo real. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter um espaço aberto para que a gente possa debater essas questões, né? Do tipo, o que está pegando? Ai, mas eu não quero me expor, como é que eu lido com isso? A gente vai dizer, na empresa de um amigo meu, e aí fica a critério de cada um entender que empresa é essa. Mas que a gente possa, num ambiente seguro, entre quatro paredes, um teto e um chão, ou num campo digital fechado, que a gente possa debater isso.
E um network mais qualificado, né? À medida que a gente entende o que mais pega para o grupo específico, onde estão as aflições, eu trago gente legal. As pessoas são muito generosas comigo. Em geral, eu tenho gente muito brilhante por perto que a gente pode trazer para estas conversas, que ajudam a colocar, às vezes, um pingo no i que nos ajuda a caminhar mais rápido, sabe? E, obviamente, materiais exclusivos, materiais que vocês comecem a, que vocês não acham tão facilmente em outros lugares, tanto da perspectiva do autoconhecimento, quanto da perspectiva de entender o outro, de melhorar a relação com outras pessoas. Ah, mas qual que é o volume de tudo isso? Na prática, você define o volume, mas você tem pelo menos um áudio que vocês recebem toda semana sobre todas essas questões que nós falamos até agora. São recomendações práticas do que fazer em situações sob estresse, questões que vocês podem construir com o time, mas por áudio, para vocês ouvirem quando vocês têm tempo. Porque às vezes eu estou no carro indo para o trabalho, às vezes eu estou no meu momento de arrumar minhas coisas em casa, eu estou né, fazendo uma caminhada, uma corrida, alguma coisa, facilita a vida. Ah, mas eu quero mais. Bom, se quer mais, você vai entrar lá na biblioteca de conteúdo e você vai ver aula a aula, com detalhe, com coisa que vocês podem usar, com coisa que pode dar, né, um frio na barriga. Deu frio na barriga? Vamos lá. Ai, não foi suficiente? Deixa as perguntas e a gente vai tratando em detalhe tudo aquilo que for relevante para vocês. Como é que eu cheguei até aqui? Eu, felizmente, tenho gente, né? Eu tenho um feedback muito, muito, muito legal, carinhoso, de pessoas que já fizeram mentoria comigo. Eu vi algumas dessas pessoas aqui hoje. Se tem mais gente que está fazendo mentoria, se vocês quiserem contar um pouco aqui no chat como é, fiquem à vontade. Mas o que eu tenho percebido, eu tenho atendido gente, em geral, pessoas que fazem gestão de pessoas em diferentes. Eu atendo presidentes, eu atendo diretores, eu atendo gerentes, eu atendo coordenadores nessas mentorias individuais. Mas, em geral, eu fico muito feliz de ver depoimentos como esses, que a pessoa não se sente bem só por conhecer algo novo, ela se sente mais empoderada, a pessoa está lá com mais instrumento prático para fazer diferença, onde ela acha que tem que fazer diferença. Então, isso me anima a oferecer esse novo processo, como vocês estão vendo aqui. E aí, né, para chegar nos finalmente, também para não ter, enfim, para ser completamente claro como é esse processo, 100 dias, gente, da prática vai dar, resumindo assim, 15 semanas. São cinco módulos estruturados, a sessão individual, a comunidade exclusiva e vários materiais e recursos que vocês vão usar de forma distinta. Eu estou fazendo isso pela primeira vez, então, essa primeira vez a gente pretende que seja uma turma menor, uma turma de aprendizado, uma turma para a gente fortalecer relação. E a gente pensou num preço especial por ser a primeira vez. Então, ele vai funcionar. Se vocês me perguntarem onde vai ser a biblioteca de conteúdo, a biblioteca fica no Hotmart, porque ele é fácil para todo mundo. Então, tudo que vocês quiserem, vocês conseguem lá dentro. Mas, obviamente, né, na comunidade que a gente cria, vocês têm o meu e-mail, vocês têm lá dentro. E tem a Gisele também, né? Porque quando eu tô lenta, a Gisele resolve. Que é uma chance da gente de eu fazer isso decolar. Então, primeira turma tem sempre dois lados, né? Tem o lado que é legal, que é menos gente, então eu tenho mais tempo para olhar para todo mundo, e tem essa responsabilidade de construção conjunta, de falar, não, eu quero mais disso, não, eu quero outra coisa que não estava aqui. Então, é um campo de possibilidade mais estendido, mais do que eu pretendo fazer nas turmas seguintes, evidentemente. Então, como é que funciona? Vai começar dia 14 de abril, então o carrinho fica aberto a partir de agora. A Gi, ó, a Gi que fez a apresentação, né? Como vocês podem notar, porque ela tá toda fofinha. Ela que organizou os dados, coisa e tal. Então, o link de inscrição tá aqui. Se alguém achar isso aqui tem a ver comigo, faz sentido para mim. Quem está em mentoria individual, não, ok? Quem está em mentoria individual já tem o compromisso, já tá pagando. Não, não vamos entrar aqui agora, ok? Isso é fundamentalmente para quem. Ah, porque eu tô vendo já aqui, ó, Ana Paula, você já fez mentoria, nada de entrar aqui de novo. Mas ali tem detalhes de tudo isso que eu tô contando para vocês agora. Então, o carrinho vai ficar aberto até dia 8. Se eu errei, Gi, fale aí que eu errei, mas eu acho que o carrinho fica aberto até dia 8 de abril. A ideia é que a gente faça uma turma pequena, a ideia é que a gente tenha muita interação. E aí eu compartilhei isso com algumas pessoas, e aí alguém falou para mim, mas você não vai ter encontro pessoal? É, no caso, se vocês quiserem, a gente faz, mas só essa turma, não contei para os próximos. Tem gente que tá dando risada aqui comigo, tipo, mas só hoje eu descobri que você faz mentoria. Hoje, gente, eu não dou conta de fazer mentoria. Se alguém me pedisse mentoria hoje, eu ia conseguir
começar só em julho. Eu não tenho condições mais de fazer mentoria pessoal. Eu tenho alguns temas abertos, tem algumas pessoas que me pediram, ainda não confirmaram, mas eu tenho muito pouquinho horário. E, assim, por que que eu saí do ambiente privado? Porque eu queria aumentar meu impacto. E é o que eu tenho segurança, que é um lugar que eu aumento impacto, né? Do jeito que eu mais gosto, que é vendo as pessoas bem-sucedidas. Então, para mim, é um campo de realização pessoal. E eu não falo disso nos lugares, eu não falo das mentorias. O único lugar que eu falo da mentoria, gente, é numa caixinha de domingo para segunda, que eu abro no Instagram e que não fica registrado em lugar nenhum. Então eu nunca falei disso no LinkedIn. Às vezes, gente que faz mentoria comigo fala, e eu respondo, evidentemente, fico feliz, mas eu fazer autopromoção não é exatamente o meu lugar, né? Eu tenho um pouco de, né, de desespero com isso. Mas tá aí, as mentorias existem, eu tô feliz com o resultado, e eu tô ampliando isso de um jeito que eu acho que pode beneficiar as pessoas e tem super a ver com o meu propósito. Aqui fica o meu convite, então, gente. Eu vou para agora, para a gente ter uns minutinhos para a gente conversar. Mas estou animada, estou feliz de poder oferecer isso. Pensei nesses conteúdos com todo amor, com todo cuidado. Eu já comecei a preparar, né? Então eu já tenho boa parte desses conteúdos andados, mas eu estou muito disposta a que isso definitivamente seja uma construção conjunta. Então, queremos mais? Ok, se nós queremos mais, nós faremos mais, porque vai ser bom demais crescer junto, numa rede gostosa, numa rede que as pessoas contem umas com as outras, porque eu acho que é um pouquinho disso que a gente está precisando no mundo. Então, eu vou tirar a apresentação agora, para eu ver vocês, porque eu estava vendo menos vocês, para vocês me contarem um pouco o que que vocês acharam. A Gisele é mais eficiente que eu, ela já deu o telefone dela, e se alguém precisar, o carrinho está aberto. Mas tô aqui para pergunta, gente. Tem dúvida? Tem algo que vocês gostariam de ouvir mais? Alguma preocupação especial? Porque eu tô no momento assim, tudo tá aberto, nada disso muda, as datas serão acolhidas, ou seja, carrinho até dia 8, início dia 14, mas temos muito espaço aqui para fazer ainda mais legal. Me contem, agora com vocês. Ó, a Marina pode dizer também se eu fui uma boa aluna. A Vanessa está me perguntando se haverá uma outra turma ainda esse ano. Vanessa, eu não sei te dizer ainda. É, tudo que a gente faz fica gravado, tá? Então, eu acho que esse é um ponto legal de dizer também. Embora a mentoria seja de 100 dias, o que dá, né, um pouquinho mais de 3 meses, os materiais ficam. Vocês têm o acesso para o material durante um ano. E vocês podem fazer o pagamento para mais de 3 vezes, né? Então a gente vai ficar 3 meses juntos, mas o pagamento vocês podem fazer até 12, porque daí pesa menos. E a gente ficou pensando nesse número, nesse jeito, como é que a gente abria isso? 2 jantares. Jantem comigo. A gente vai junto conversar sobre coisas, 2 jantares a menos por mês, minha gente. E a gente vai usar esse tempo de formas melhores, de formas mais divertidas. Então, não sei te dizer ainda se teremos outro momento. Mas vocês podem mandar para os amigos, quem já fez mentoria pode contar, né? Pode dizer, olha, tem uma outra oportunidade aqui. Vivi, quanto tempo de acesso? E respondendo essa pergunta, gente, a Vivi, se tem pessoa que fez tudo do jeitinho que deve ser feito, para uma mentoria, para um programa, né, de acompanhamento, foi a Vivi. O tanto que ela teve um cuidado de fazer uma entrega que fizesse a diferença na vida das pessoas, o tanto que ela estava assim, realmente com esse nível de preocupação, sabe? Da qualidade da entrega, da transformação que ela vai gerar nas pessoas. Então, sim, a Vivi é uma excelente aluna, mas mais do que isso, vai ser uma excelente mentora, porque ela já é uma Ei, excelente coisa mentora. boa. Coisa boa, obrigada. Com incentivo desse, né, gente? Vivi, só uma dúvida. Bora lá. É, pelo que eu entendi, assim, a sua recomendação é para quem já fez a mentoria, né? Que talvez não seria esse Acho que não público, assim, precisa, foi. Fabi. Tá. Não Quem não conseguiu nem precisa. cumprir Aí, o que. ó, a O que... Fabi que já fez a mentoria, querendo vir de novo. Não, senhora. Indica para os Primeiro que amigos é só. ótimo estar com você, né? Mas O assim, Vivi deixa eu não. ela, às vezes é o networking. Meu Deus, Ai, ai. Ó, Então, Fabi, é o não, Exatamente, eu ia seguinte. falar isso. Mas, ó, tá vendo? Aí, ó, o pessoal que já fez Aline, mentoria querendo mais, minha gente. Tá É, vendo? olha lá, é viu, bem Vivi? diferente.
Tem O que eu muitos podia dizer para materiais vocês? inéditos, né, que a gente vai colocar, a gente vai Tem, disponibilizar tem. outros temas. Eu tô falando porque eu também sou ex-mentorada, tá, Fabi? Então, bicho Sim. mordeu, mas na construção A cara da Vivi, assim, tem ó. muitos materiais diferentes, tem muitos templates diferentes de acompanhamento, de script, que são coisas que normalmente a gente não Uhum. consegue abordar na mentoria individual. A gente vai lidando muito com o dia a dia, com algumas ferramentas, mas na concepção aqui tem um processo mais completo, mais mão na massa. A cada etapa, a gente pensou em indicadores, que não somos nós, não é a Vivi que vai olhar para isso, são vocês mesmos que vão se medir, sabe? Acompanhar o desenvolvimento a cada etapa, a cada entregável, a cada framework diferente, a cada diretriz, orientação, técnica. Então, tem uma caixa relevante aí É. da mentoria individual. O que eu posso dizer para vocês, assim, eu me inspirei muito. Vocês sabem, quem já fez mentoria sabe que eu faço muitas notinhas, né? Para guiar a conversa seguinte, porque eu mando coisas para vocês, eu anoto datas importantes para vocês, eu ligo para perguntar se tá tudo bem, né? Enfim, é um processo que faz parte do que eu considero a gente não se sentir isolado. Embora eu não tenha falado nada sobre isso especificamente nesse material, o isolamento, gente, é uma coisa que está crescendo demais e preocupa. Então, eu acho que é importante que isso exista. Laura, no tengo, Laura, qué bueno verte. No tengo aquí este material programado para español, pero lo podría hacer de otra manera, ¿ok? Ay, qué lindo que está aprendiendo portugués, pero tú ya habla. Acompañaste muy bien hoy, yo estoy seguro. Então, o que acontece é diferente, porque aqui vocês têm o grupo para entrar com vocês num debate de coisas que sejam importantes. É, eu aprendi com as mentorias temas que se repetem. Então, que temas que se repetem? Como é que eu peço aumento de salário? Como é que deixo o meu chefe saber que ele pisou na bola? Como é que eu lido com uma situação muito constrangedora com o meu time de um feedback que eu tenho que dar e que eu não sei por onde começar. Como é que eu lido com esse assunto sem achar que eu vou ficar com X nas costas? Eu tenho 30 coisas para fazer, por onde é que eu começo? São coisas que se repetem muito nas mentorias. Essas eu trouxe de uma forma mais organizada com instrumentos. A mentoria ela é muito curtinha, né, gente? A gente faz normalmente 5 ou 6 encontros, a individual, né? Dependendo do caso. Aqui, vocês imaginam que durante 15 semanas, vocês têm pelo menos 1 hora e meia de material, mais o nosso tempo junto. Então, do ponto de vista de volume, a mentoria em grupo tem muito volume. Então, ela te permite, né, nesse contexto que você olha, que você fala assim, ah, tá bom, eu quero aprofundar nessas questões. Aí ele valeria a pena. Né? Uma coisa que eu falo, gente, ó, que feio, eu vou falar agora. Eu normalmente, quando uma mentoria termina, eu falo, ó, terminaram os encontros, né, face a face, mas o meu WhatsApp está aberto para sempre, gente, porque é um compromisso que eu tenho. Então, vira e mexe, quem já terminou a mentoria sabe, de vez em quando tem uma coisinha acontecendo, me manda uma mensagem e, obviamente, eu respondo. Aqui vocês têm chance de ter muito volume disso, né? De ouvir um grupo ampliado. Eu, quando fui buscar esse formato para vocês, a Marina me expôs a um grupo também maior para eu ouvir dessas pessoas. Isso aqui tá legal, não, não, isso aqui a gente não quer. Ah, isso aqui é chato, ah, não, isso aqui é legal. Então, isso ajuda a gente a chegar num formato que faz mais sentido para as pessoas. Então, esse foi o processo. Então, do ponto de vista muito individualizado, você fala assim, não, mas eu quero discutir as minhas questões todas eu também não quero expor as minhas questões. A mentoria individual ainda é o melhor lugar. Aí você fala assim: não, eu tenho coisas aqui que eu quero me preparar para o que vem pela frente. Eu também não quero que a sorte me encontre despreparada. Esse é um bom lugar. Aí você vai ser exponencial no acesso aos materiais, a outras pessoas, a debates mais quentes sobre coisas que estão acontecendo. Aí a mentoria em grupo faria mais sentido. Eu acho que Obrigada, é Vivi. sensacional esse momento de troca. Eu até falei uma vez com a Vivi que o maior entregável dela, além dela estar fazendo assim um a um, né, com as pessoas, é realmente a comunidade. Porque as lideranças, elas são muito solitárias hoje em dia, né? Então, esse espaço de troca, de saber que você ali pode levar uma questão que talvez você não tivesse muita vontade de trocar com outras pessoas, mas está num ambiente que está todo mundo no mesmo barco, a comunidade eu acho que é sensacional. Por isso que eu sou uma defensora e que até quem foi mentorada da Vivi, se tiver interesse em participar de uma comunidade, vale a pena. Gente, eu assino embaixo, tá? Eu estou sendo mentorada pela Vivi
A gente vai para o terceiro encontro em 2 semanas e está sendo maravilhosa essa experiência. Eu estou em busca de recolocação profissional e, enfim, depois de um período aí, estou cuidando da minha filha de 1 aninho e ela está me ajudando a me resgatar como profissional. Então, assim, vem sendo uma experiência incrível. E, Vivi, sobre a pesquisa, eu acho que muitos que estão aqui se identificaram com os números que apontaram a pesquisa, sabe? Mas que pouca gente fala abertamente sobre isso, porque é uma dor. Agora que eu vi que eu não sou um ET, né? Eu vi que Exato. eu estou nesse espaço que muita gente também tá, mas que nem sempre tem coragem de falar abertamente sobre isso. Então, parabéns pela iniciativa, muito bom. Obrigada, Mari, obrigada. Quero trabalhar todos esses pontos na próxima sessão. Bora, bora. Ela já Ai, tem data, ela Vivi, está vai ter que marcada. aumentar de 5 para 10 as sessões da Marina. Ai, ai. Não, mas é muito Sim, bom, gente. Tem Eu acho um. que essa é uma coisa, às vezes a gente se sente do tipo, nossa, isso aqui só acontece comigo. E a gente foi ver, assim, os ícones da pesquisa, eles estão muito concentrados, gente. A vida de gestão é uma vida difícil. A gente está num momento que a gente encontra pouco amparo. A gente não tem com quem falar dessas coisas. E olha que eu sou uma entusiasta, eu estou em várias faculdades, né, gente? Eu sou uma entusiasta do aprendizado, do conceito, de como é que isso, que a gente aprende coisas novas para colocar em prática. Mas é diferente de um modelo, de um momento como esse, que a gente não vai falar porque a teoria X é isso. Eu posso até dar teoria se vocês quiserem saber mais, mas o que eu faço amanhã, né? Ele tem. é, eu não quero usar a palavra utilitarista porque não seria justo, mas eu tenho um compromisso. Eu acho que o feedback que eu mais ouvi ao longo da minha vida, que eu sou uma pessoa que transforma teoria em prática com facilidade. Então, o que eu entrego é isso, tá bom? Qual que é o meu contexto, qual que é a minha leitura, como é que eu resolvo isso agora? Como é que eu podia fazer 18 coisas, mas o que é possível fazer agora? Porque senão a gente procrastina nas coisas que são mais importantes pra gente. Então, a ideia é trazer para agora, tá bom? Eu posso fazer 15 coisas, mas para eu me manter em movimento, porque o movimento é importante, onde é que eu começo? Então, eu tenho de verdade um compromisso como esse. Eu sempre busco caminhos curtos. Assim, eu posso fazer coisa de 18 jeitos, mas vamos naquele que é mais simples, que eu aprendo melhor, que ele é mais fácil, que ele é mais rápido. Não vamos abstrair as coisas porque isso é muito difícil, a gente frustra e não faz. Aí depois a gente elabora em cima, depois a gente faz um pouquinho melhor. Então, o meu olhar, ele é esse, né? Como é que a gente vai colocando a energia no lugar certo? Vivi, você está esquecendo da cereja do bolo, do Ah, ano. é? Do. Ah, muito bem, desculpa. E aí a gente também pensou, bom, vocês generosamente vieram, né, nesse momento que eu queria falar dos resultados da pesquisa, que eu queria ampliar um pouco a percepção, né, do que está acontecendo com a liderança nas empresas. A gente pensou que para as 10 primeiras pessoas que fecharem, a gente vai dobrar a mentoria pessoal. Então, a gente tem no programa uma mentoria de 1 hora, a gente vai fazer com que sejam 2 mentorias de 1 hora. Para os 10 primeiros. No one-on-one Quem coordena individual. isso é a Gisele, tá, gente? É um momento de diagnóstico, de olhar muito para o plano de vocês, para o objetivo de uma forma individualizada. Este é um momento totalmente exclusivo, de mentoria one-on-one com a Vivi. Então, já tem esse primeiro, né, contemplado, esse primeiro encontro contemplado dentro do processo. E aí, hoje, temos aqui 54 pessoas e como eu posso dizer aqui, os sortudos que têm essa possibilidade de ter mais uma mentoria E, extra gente, vocês sabem dentro do que. processo. E sabem que eu tô pensando que eu não vou escrever isso em nenhum lugar, tá bem? Mas para quem tá aqui, pessoalmente, quem, né, tem que ter a carinha aqui, o nominho aqui, a gente ficou pensando muito se a gente podia fazer algo mais. E aí, a Débora tá aqui, a Débora até me deu uma sugestão. Ela falou assim: Vi, você tem o LinkedIn, que você tá lá sempre, você tem os livros, pô, dê algo mais para as pessoas. Então, ok, gente, se tem alguém aqui que está aqui pessoalmente que fechar, eu faço análise detalhada de LinkedIn. Mas vocês não vão ler isso em nenhum lugar. Só vai lembrar disso se a pessoa estiver aqui, tá bom? Nossa, não vão mesmo. Não Se vão tiver mesmo. aqui, a Gisele faz a contraapresentação aqui. Se tiver aqui, eu faço a. Nossa, foi Eu mais que gosto, a eu cereja acredito do nisso, gente. Eu não bolo acredito em inteiro. LinkedIn, não. Eu não acredito em LinkedIn. Eu acho que é um lugar importante para criar relações, para criar bons contatos. Quantas coisas boas eu já vivi a partir de questões que aconteceram no LinkedIn. Ah, tá aqui a Débora também, que é Top Voice. Você pode até. Não é? Para você também?
Sim, o LinkedIn tem, é divertido, mas a gente encontra muita gente bacana lá. É ótimo. Não, gente, Para se informar, inclusive, a aparece na Débora sua tá aqui do entrevista. lado, mora em São Paulo, a gente sempre fala, a gente vai se encontrar onde? Em Nova York, muito bem. A Né? E gente é como é que a gente chique, né? soube que estava lá pelo LinkedIn? Pelo LinkedIn, ajuda muito. Gente, esse silencinho me diz que talvez a gente esteja chegando no momento de reflexão. Do tipo, deixa eu ver se isso cabe na minha vida, se é meu momento, se o melhor momento é agora. A gente está aqui à disposição. Eu tenho, assim, esse tema é um tema que eu acho que eu mais falo nas redes, liderança, comunicação. Eu pego mais leve com questões de carreira, porque senão dá a impressão que as pessoas estão sempre querendo mudar. E uma coisa que eu insisto muito, gente, é assim, mudar de trabalho. Tem uma hora que acontece, tem uma hora que, assim, é uma mágica quando a gente está na empresa e a gente está no mesmo momento que a empresa, né? Da empresa ter uma posição melhor pra gente, a gente tá nessa pegada. Mas quando a mágica não acontece, a gente tem que buscar fora. Só que antes, gente, antes, seria muito bom fazer dar certo onde tá. Então eu insisto muito nisso, tá? Eu insisto muito da gente olhar direitinho pra ver se não dá pra gente ser mais feliz onde a gente tá. Porque às vezes é aparar algumas poucas arestas. Então, também um lugar, quando a gente fala em carreira, não é só sobre mudança, é sobre a gente estar feliz onde está. É sobre a gente olhar com olhos, às vezes, até mais cuidadosos, pôr na balança o bom e o ruim. Porque bom e ruim vai ter em qualquer lugar, né, gente? Então, será que não tem outros jeitos da gente ornar as coisas onde nós estamos? Eu também olho para isso com muito carinho. Porque diminui o esforço, né, gente? A gente não dá pra gente estar sempre no limite do esforço, sempre. Acho que também é um lugar da gente olhar como é que a gente articula as coisas, pra gente ter um pouco mais de paz, pra gente poder respirar fundo, pra gente poder desfrutar das coisas que a gente, de alguma forma, constrói a vida toda. Esse é um bom lugar para nós também. Ou seja, gente, algo mais? Eu perdi alguma coisa no chat? Não. Vivi, eu tenho uma dúvida. Diga. Tava aqui ensaiando, perdão pelo meu cachorrinho, que ele tá super agitado aqui. Põe ele na live pra gente dar um carinho nele. Ele tá, ó, ele tá. Eu vou até te mostrar. Dois, que eu Fofura. tenho 3. Oh, que delícia! Gente, ele é uma bolinha. Ele é. Eu tenho uma dúvida, porque eu Diga. tô bem no momento de talvez pensar em alguma pós, algo focado em liderança. Eu queria muito saber a sua opinião, se eu poderia fazer, qual que é a sua visão? Você faria uma mentoria, por exemplo, agora, e depois realizaria alguma graduação nesse sentido, porque faz uns 2 anos que eu estou numa cadeira de liderança. E vários pontos que você trouxe aqui, eu fico feliz que eu não estou. Eu acho que eu me encaixo nesse perfil de não estou sozinha neste mundo, né? Boa, boa. Eu queria saber qual que é a sua opinião, porque realmente, assim, eu comecei a olhar para isso e calhou bem da gente estar nesse momento aqui. Então, qual que é a sua opinião nesse sentido? Boa. Samira, a sua comunicação básica, a sua formação básica é comunicação, não é? É, né? Então pronto. Relações públicas, já fui sua Muito aluna, bem. sou sua fã, te sigo desde então. Pronto. Às vezes eu tenho, eu reconheço os nomes, mas às vezes eu me perco da onde? Foi da Casper. Pronto. É que eu não cito, porque às vezes eu passo vergonha. Ó, Exatamente. se a gente for partir do pressuposto que quando você entra numa posição de liderança, os seus hard skills, eles vão ser menos valorizados do que os seus soft skills. Pensando nisso, faria mais sentido a mentoria. E eu vou te dar bastante trabalho no caso de você ver coisas diferentes nesse processo. Mas quando você termina isso, eu acho que sempre estar em contato com conhecimento novo é legal. Mas aí eu iria para outro campo. Vai estudar neurociência, vai estudar filosofia, vai estudar qualquer coisa que não seja comunicação. Porque você teve uma formação forte. Então não precisa fazer mais do mesmo, sabe? Aí eu acho que você tem que ir para outros lugares. De fazer coisas que te abram outros campos de trabalho. Então, acho que tudo é válido. Eu fazer as duas coisas juntas eu não recomendo, porque aqui vai ter volume. E uma vez que você esteja mais segura de si, né, que você tenha explorado outros campos, que você tenha um trânsito mais livre, né, que você esteja mais tranquila com você mesmo nessa cadeira, aí ampliar conhecimento é sempre muito bem-vindo. Maravilha, então, obrigada. Boa.
Ó, gente, eu tenho fãs. Olha aqui, ó. Aqui no chat tem muita gente recomendando a mentoria. Fica o meu carinho aqui para quem está recomendando. Oi, gente, boa noite, Priscila aqui. Bom, como não ser fã, né? Que delícia voltar a ouvir a Vivi, um pouco como mentora, um pouco como professora e sempre essa narrativa linear, claríssima. Vivi, você, quando eu cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei a pegar a parte da apresentação que você falava sobre a importância de priorizar conhecimento, priorizar o seu desenvolvimento. Queria te ouvir um pouquinho, porque, primeiro, super reconheço, dado até um recente movimento de carreira que eu fiz, você sabe, e eu, assim, te ouvindo, eu falo, nossa, eu não fiz nada disso. Tá aí o desfecho e talvez poderia ter ido para outros lugares. Mas agora eu faço assim, ai meu Deus, vai ter muito volume, vai ter muito volume. Será que eu vou dar conta de muito volume? Então eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa perspectiva, porque talvez as outras pessoas, alguém, enfim, esteja com essa mesma dúvida e Tá bem. Qual que é a minha aposta, Pri? A minha aposta é que, assim, qual que é o mínimo que você veria por semana? É o áudio. Então, assim, o que que a gente pretende fazer? Áudio toda segunda-feira para a gente dar o pontapé inicial na semana. O conteúdo entre terça e quarta. E em algumas semanas, a gente normalmente faz o conteúdo de quarta. Nas semanas que a gente tiver live, uma vez por mês a gente vai ter uma live. O conteúdo entra antes para que vocês tenham a chance de dar uma bisbilhotada para a gente aquecer a conversa da live. Você fala assim, eu não vou conseguir olhar todos os materiais agora. Se você for pelo áudio e pela comunidade, você já vai estar muito ativa. E você tem acesso aos materiais durante um ano. Então, materiais na plataforma, se você baixar os materiais, você tem ele para sempre, né? Então, você pode dosar o seu acesso, você pode dosar a forma como você entra. Mas a minha aposta também está num lugar de você pensar, nossa, eu já ouvi isso no momento que eu não estava tão ativa nesse tema, deixa eu voltar lá e ver o que eu tenho de instrumento prático para me guiar agora. Então, também é um material que eu pretendo que seja muito fácil de ser localizado, como um guia de temas que estão lá. E de repente vocês estão vivendo coisa do tipo, será que não dá pra gente incluir esse assunto aqui que eu não tô vendo? Alguém aqui passou do tipo, vamos discutir etarismo? É, eu não tinha pensado nisso inicialmente, mas se é um tema que está entre as preocupações de quem está no grupo, sim, vamos discutir etarismo. Então, esse primeiro grupo que a gente. E, gente, eu não fiz propaganda e provavelmente se a Gisele não fizer sozinha, eu continuarei sem fazer propaganda, porque eu quero sentir como é que, né, quais são os caminhos, porque, tudo bem, vai dar um pouco mais, pode ser que dê um pouco mais de trabalho de aparecer coisa que eu não tinha pensado, pode, mas eu sou ligada a conteúdo, né, eu gosto, então se aparecer outras coisas eu vou pôr. Então é uma questão da gente construir junto, por isso que essa turma está sendo pensada de um jeito muito, muito, muito especial. A comunidade também é para isso, né, Vivi? Acho que é uma Também, super, Então, os super. insights vêm, mas são trocas também para serem real time, né? Que a gente compartilha. As dores são as mesmas, a gente acha que está vivendo situações sozinhos e a gente só descobre quando a gente conversa com alguém que a gente está vivendo as Gente, mesmas coisas. E as soluções, a às vezes, vêm dessas comunidade. conversas, né? Deixa eu trazer até uma coisa que, enfim, né, que não é um tema que a gente gosta de tratar, mas, gente, a quantidade de histórias que eu ouço sobre assédio, Jesus Cristo, a gente precisa tratar isso, a gente precisa endereçar essas questões dentro de um ambiente, enfim, todo tipo de assédio, tá, gente? Eu não tô falando só de assédio de gênero, não. Então, como é que a gente endereça isso com mais qualidade? Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente cuida das pessoas envolvidas? Como é que eu vejo um amigo vivendo alguma coisa, tipo, eu deixo passar mesmo? Então, tem coisa que a gente tem que discutir. Então, né, são temas que eventualmente vêm, assim, forte pra gente começar a ter ações em bloco, sabe? Pra gente se sentir mais acolhido no mercado. Isso mesmo. NR1, gente, aqui vai demandar mais. E assim, é um campo muito abstrato, né? A NR1 fala de tantas coisas, você fala, tipo, as empresas vão deixar de existir. Então, como é que será, na prática, a forma como eles juntam tudo isso, né? Uma coisa que a gente vai ter que olhar com cuidado, que a gente vai ter que aprender junto. Mas eu acho muito que quem tiver essa atenção a coisas que eu nem considero complexas, tá, gente? Que a gente só precisa colocar em marcha. Eu acho que
a gente tem a chance de virar o que a gente reconhece como liderança até agora. A gente critica muito a liderança, mas que foi um líder que aprendeu com outro líder, que aprendeu com outro líder a fazer as mesmas coisas. A gente está no momento de uma ruptura bem-vinda, da gente começar a fazer as coisas de outra forma, de uma forma mais empática, acolhedora e com mais resultado. Né? Porque a gente ainda está nessa pegada de, tipo, não consigo mudar, porque eu estou pressionado, mas como é que eu faço? Porque se existe algo que só aumenta a pressão, então como é que a gente vira isso tudo? A gente precisa começar a pensar nisso, né? Porque é uma responsabilidade, não é uma coisa que a gente tem que só esperar para viver. A gente tem que ser essa mudança. Tô vendo a Priscila aqui, coisa boa, coisa boa. Mas, gente, olha, o tempo de todo mundo é um tempo curtinho. Eu cheguei aqui, eu prometi para vocês uma hora, a hora está dada. Eu estou à disposição, a Gi está à disposição. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre isso, serão extremamente bem-vindos e bem-vindas. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos dias, explorar um pouquinho mais o tipo de conteúdo que está lá dentro, para vocês. Enfim, para ajudar a refletir sobre isso, mas será um enorme prazer ter vocês comigo. Obrigada. Um beijo enorme para vocês.